Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje é sobre a fotografia de estúdio, fotografia feita dentro de ambientes internos. E hoje eu vou falar de alguns aspectos que são essenciais para que você faça boas fotos e se você tem interesse de ter um estúdio fotográfico, você realmente necessita saber. Mas antes da gente partir para o vídeo, gostaria de pedir encarecidamente que você deixasse aquele like e que você, se não for inscrito, que se inscreva no canal. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Para começo de conversa, o que é a fotografia de estúdio? A fotografia de estúdio nada mais é do que um tipo de fotografia feita em ambiente fechado com luz controlada. Dentro do estúdio, pessoal, não tem para onde correr, tá certo? Normalmente é aqui que a gente estuda sobre iluminação e aprende como utilizar essa iluminação de forma eficiente para conseguir resultados como esse que vocês vão ver agora na tela. Reparem como a luminosidade em cima do modelo está bem direcionada e está bem posicionada. Isso vai fazer toda a diferença quando a gente fala de fotografia de estúdio. Normalmente, dentro desse ambiente interno, a gente necessita de alguns equipamentos que são específicos para a fotografia de estúdio. Começo falando sobre os fundos fotográficos, como esse que vocês vão ver agora. Eu utilizo ele bastante, porém eu tenho outros fundos fotográficos também e às vezes utilizo até a parede como fundo, como esse exemplo que vocês vão ver agora. Se você trabalha com fotografia de estúdio, você necessita ter esses fundos fotográficos, porque é uma característica primordial da fotografia de estúdio. Você tem um modelo e você tem um fundo totalmente neutro, que é justamente para direcionar o olhar de quem está vendo a fotografia para a pessoa, para o assunto que você está fotografando. É por isso que normalmente a gente vê fotografias de estúdio com fundo totalmente branco, ou fundo totalmente preto, ou cinza, ou seja lá qual for a cor que o cara decidiu fazer. Porém, fotografia de estúdio normalmente é feita com fundos fotográficos de cores neutras, de cores lisas, como o branco, por exemplo. Outro equipamento fundamental dentro do estúdio são os flashes fotográficos. Aqui no estúdio eu utilizo flashes do tipo tocha. Comecei fotografando com speedlight. A galera pergunta sempre se dá para fazer fotografia de estúdio com speedlight. E pessoal, dá sim. Não é o mais adequado, porém você consegue trabalhar. Então vamos lá. Para início de conversa, o que eu preciso ter para fazer boas fotos no estúdio? Um flash no mínimo, um flash ou um LED, se você tiver como ter os dois. E no mínimo, pessoal, no mínimo, um modificador de luz, como por exemplo esse que está aqui fazendo a iluminação do vídeo. Dentro do estúdio, os modificadores eles são essenciais, pois eles vão te ajudar a controlar a luz e desenhar essa luz para que você tenha resultados específicos, como esse que vocês vão ver agora na tela. Repara só nessa imagem, pessoal, dá uma olhada nessa iluminação. Outra coisa importante, galera, para fazer boas fotografias dentro do estúdio é trabalhar com aberturas de diafragma um pouco mais fechadas, como F10, F11, F15, porque nessas aberturas você vai conseguir extrair o máximo de nitidez que a sua objetiva pode lhe entregar. É o que a gente chama de sweet spot, é o ponto máximo de nitidez da lente. Como você não tem nada para desfocar no fundo, você está utilizando um fundo totalmente neutro, você não precisa utilizar grandes aberturas como f1.8, 2.8. Consigo fazer boas fotos no estúdio utilizando essas aberturas? Sim, porém eu te recomendo que você explore aberturas menores da sua objetiva, que eu te garanto que o resultado vai ser bem mais satisfatório. Uma das características principais da fotografia de estúdio, galera, é o controle da luz. Como eu falei no início, a fotografia de estúdio normalmente é feita dentro de ambientes internos, onde você não tem a incidência da luz natural, da luz do sol, por exemplo. Então você necessita utilizar luz artificial, como por exemplo flashes ou LEDs. Isso é uma coisa que fica a critério de cada um. Dá para utilizar os dois? Dá. Se você não pode ter dois flashes, vê se você consegue pelo menos um LED e um flash. Eu te garanto que já dá para fazer muita coisa.
Esse é o trecho de um ensaio que eu fiz com a Ângela aqui no estúdio. Ela é maquiadora e essas fotos são para a identidade visual das redes sociais dela. Eu estava utilizando fundo branco e 2 pontos de luzes. Dá só uma olhada em como ficaram as fotos, gente. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você gostou, deixa aquele like, compartilha com um amigo que possa se interessar pelo conteúdo. Agradeço demais a força de vocês. Por hoje é só e até mais.